mesmo paralelo que eu falo também, essa questão de diversidade e inclusão, como é social, para cada indivíduo, né? Cada indivíduo também tem um papel importante. É uma transformação que a gente está propondo. Então, nas empresas, o que é possível fazer e olhar para as posições que a gente tem aberto, as posições que estão de crescimento que vão acontecer, para os quadros mesmo, né? A gente fala muito da história do teste do pescoço, né? Cada RH e cada gestor pode olhar para a sua equipe e entender: nossa, tá faltando aqui outros perfis diferentes. Então, como é que eu vou lá e aciono o RH e falo: eu quero trazer gente diferente pro meu time. Oi pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio. Eu estou aqui com a Ana Clara, que é gerente executiva de recursos humanos na Tereos, Amido e Adoçantes, né? Essa é a unidade de negócio, legal. E, bom, por contribuição da Ana, eu vou fazer a minha audiodescrição. É a primeira vez que a gente faz um episódio do nosso webcast, Ana. Então, obrigado pela sugestão. Eu sou um homem branco, cabelo curto, grisalho, eu uso óculos, eu estou sentado usando uma camiseta azul com a estampa do logo da Você Está Contratada. Maravilhoso. Passo a bola para você, Ana. Vai lá, faça a sua audiodescrição, por favor. Marcelo, então vamos lá. Estou super feliz de estar aqui hoje. Super obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher preta, cabelo black, modelo black curto. Eu uso óculos arredondado. Eu tô com uns brincos prateados compridos e uma blusa salmão meio rosinha aqui. Legal, bom ter você aqui com a gente. Então, vamos falar um pouco sobre diversidade e inclusão, né? E fala do cenário... Bom, além de profissional de recursos humanos, a Ana fez recentemente um mestrado e estudou esse tema. Então, ela vai trazer algumas estatísticas para a gente também. Então, vamos falar por que esse cenário atual no Brasil de desigualdade, né? De onde vem isso? Então, vamos lá. A gente tem um cenário, quando a gente olha a sociedade brasileira, a gente fala muito em minorias. Só que, na verdade, a gente tem, por exemplo, mulheres. Nós somos 52% da população. Quando a gente olha a presença no quadro das empresas, já cai para aproximadamente 40%. E em quadros executivos, em espaços realmente de poder, já vai para 13,6%. E se a gente olhar posições de CEO de conselho, cai para 3, 4%. É muito pior. Exatamente. E quando a gente olha também para a população negra, nós somos 54%, ali dados do IBGE 2016. Quadros executivos, a gente está em menos de 5% das posições, 4,7%. É menos ainda do que a diversidade de gênero. Exatamente. E esses números, eles são mais distantes quando a gente fala da população, das pessoas com deficiência, mulheres negras, também nós somos 27% da população, presença em quadro executivo 0,4%, okay. Então é menos de 1%. Nossa. Na hora que a gente dá os números, é de ficar chateado com isso. Nossa, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, porque puxa vida. E é bastante complexo, né? Não tem uma causa específica, não é uma única razão. A gente tem aqui uma construção histórica na sociedade que provoca esse cenário. O Brasil foram mais de 3 séculos de escravidão. A sociedade, ela foi construída no patriarcado. Então, você tem a expectativa da presença feminina maior nos lares e os homens trabalhando como provedores. Quando a gente fala, por exemplo, a população LGBTQIA+, até 1990, a homossexualidade, que antes era homossexualismo, era considerada uma doença. Então, você tem aqui alguns impactos por conta de todo esse cenário, né? Pessoas com deficiência, historicamente, elas eram desprezadas, né? Toda vez que a gente olha ao longo da história, em todas as eras, você tem aqui um pensamento em relação à pessoa com deficiência de incapacidade. E isso tem os seus reflexos atualmente na nossa sociedade com muitos impactos. Bom, felizmente a gente tem algumas pessoas tentando liderando, né, um pouco dessa transformação. Você, na posição de executivo de empresa, o que você vê que as empresas podem fazer?
Boa. Quando a gente fala, né, nessa questão da diversidade e inclusão, eu costumo dizer que a gente está falando aqui de a gente precisa fazer uma gestão de mudança, porque dentro da empresa você tem uma representação do que acontece na sociedade, é um retrato da sociedade. Então é muito importante, na minha percepção e de acordo com alguns estudos, trabalhar essa questão como um change management mesmo na organização. O que está por detrás de todo esse estigma de inferioridade desses grupos subrepresentados? Como se traduz, né? Você acaba tendo alguns vieses que reproduzem os comportamentos de contratar as mesmas pessoas, de entender, por exemplo, que o homem branco sem deficiência, ele tem um maior potencial para liderar projetos, equipes, resultados. Então, você vai reproduzindo esses pensamentos, né? Então, para mim, assim, o principal ponto é como é que você rompe com esses pensamentos automáticos, com esses vieses, para que a tomada de decisão ela seja uma tomada de decisão não baseada nessa generalização. Então, né? E algumas vezes esse pensamento enviesado também não é mal intencionado, né? É porque simplesmente a pessoa está no automático, no piloto automático e vai. Perfeito. E está replicando decisões anteriores sem parar para pensar que poderia fazer algo diferente. É isso, e eu acho que isso é muito importante, né? Que a gente não vai nunca falar assim, não tem culpados. Ninguém acorda de manhã falando assim, eu vou segregar as pessoas, eu vou dar menos oportunidades de crescimento e de desenvolvimento para determinado grupo. É muito inconsciente mesmo. E eu acho que o grande ponto aqui para a gente conseguir mudar isso é gerar alguns gatilhos dentro dos mecanismos de controle, dos processos corporativos, que façam com que a gente consiga parar, refletir e pensar, bom, eu realmente acredito que essa pessoa está pronta para esse desafio, é essa pessoa que eu preciso selecionar e contratar ou dar esse projeto, esse desafio, ou são os meus vieses inconscientes que estão refletindo aqui. Quais são alguns desses vieses na hora... Você trabalhou com recrutamento e seleção há bastante tempo, né? Também. Sim. Então, nesse subsistema de RH, quais são alguns vieses, algumas verdades que a gente tem na cabeça e que impedem a contratação de um público mais diverso? Quando a gente fala do processo seletivo, ele acaba trazendo diversas armadilhas, né? Então, você tem, por exemplo, o viés de afinidade, que ele é muito forte. Por exemplo, eu estudei na mesma universidade que uma pessoa, e às vezes de uma forma contemporânea. Então, durante a entrevista, durante a seleção, você pode trazer assim, algum elemento. Você se lembra da professora YX? E aí a pessoa já relaxa, ela fala, claro que eu lembro, certo. Olha. E aí você já torna a conversa muito mais leve, você sorri mais, deixa a pessoa mais à vontade. E aí você gera a sensação, nossa, se eu estudei nessa escola, sou bastante competente, meus pais também estudaram nessa história, são super bem sucedidos, e aí você já o candidato teve aula com aquele professor ou professora com quem eu tive, então aprendeu as mesmas coisas do mesmo jeito, automaticamente tá pronto. Aí você tem o segundo candidato, né? O segundo candidato não, ela já tem uma biografia diferente da sua, aí você já sorri menos, você já tá super convencido que o outro candidato é melhor, e aí a entrevista não flui tão bem. Aliás, eu não sei como chamar esse viés, mas esse ponto de que muitas vezes, e eu me lembro disso, isso aconteceu comigo, né? Da gente já se resolver por um candidato e os candidatos seguintes já não tem tanta chance, né? Exato. Então, é muito importante, então, nos processos seletivos, você criar alguns mecanismos de, por exemplo, tirar a idade do currículo e retirando aqui alguns pontos para reduzir esse viés e também aplicar a entrevista por competência, para você ter essa segurança, né, de que, de fato, você está aprovando a melhor pessoa e não está deixando os seus vieses agirem, né? Eu falo muito na minha experiência, assim, por exemplo, minha irmã chama Caroline. Tá. E eu amo a minha irmã, de paixão, né? Então, se você for entrevistar Carolinas e Carolines,
elas largam na frente. Toda vez que eu vou entrevistar uma Carolina, eu preciso ter muito cuidado para entender realmente se a pessoa tem o perfil ou não. Nossa, isso com certeza muita gente passa, mas não se dá conta. São armadilhas, né? São armadilhas. Sabe que tem uma pesquisa que fala que nos Estados Unidos você tem mais CEOs chamados Johns do que mulheres na posição de CEO. Tá. É muito relevante o impacto do viés de afinidade. O nome pois é. Que interessante isso. Qual seria o nome no Brasil com mais frequência nessa posição? Boa pergunta. Interessante. Pode ser um estudozinho, uma pesquisazinha, não é? Pode ser. E ver se tem algum viés aqui também, né? Cultural de Brasil em função desse nome. Cara, muito, muito interessante. Fala mais de outras práticas que a gente pode implementar nas empresas, coisas que você já fez ou que você esteja vendo pessoas fazendo. Vamos lá. Quando a gente fala, tem vários frames que podem ser utilizados em change management. Um dos frames que eu costumo utilizar é o modelo de influência, onde você começa ali pela liderança, como exemplo. Então, esse é um tema que a liderança... vários estudos, né, eles comprovam quanto que faz diferença a liderança estar comprada com o tema diversidade, especialmente a alta liderança. O processo de comunicação muito intenso, as pessoas precisam saber o porquê de tudo isso, né? O que está por detrás desse processo? Isso foi algo que eu também identifiquei nos meus estudos, que precisa estar na agenda da liderança e estando na agenda precisa ser conversado, precisa ser comunicado, precisa ser debatido. Esse é o primeiro passo. É isso, precisa ter clareza e precisa ter consistência, né? Do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, né? O que está por detrás disso tudo. E eu costumo dizer, assim, a alta liderança com a média, a primeira liderança, a média liderança envolvidas nesse processo, a gente muda de fato o ponteiro, acelera. Você consegue de fato mudar de 10 para 20. Toda essa distância aqui dos números que eu trouxe, você consegue acelerar. Mas se tiver um fundo de investimento para investir, eu também traria essa primeira liderança. Certo. Essa primeira liderança que decide. O gestor ele tem um poder muito grande com o seu time aqui, de fato fazer com que essa pessoa ela saia desse ambiente de trabalho da mesma forma ou melhor do que ela entrou. Porque ela sente que ela tem espaço para aprender, para fazer pergunta, para ser a sua melhor versão, para ser quem ela é mesma. Então, o gestor ele vai tomar uma decisão aqui de contratação, ele vai tomar uma decisão de desenvolver uma pessoa, de dar feedbacks claros, honestos e transparentes e cobrar do RH também. Poxa, vocês estão falando tanto de diversidade e inclusão, aqui no meu shortlist não veio nenhuma mulher aqui entre os finalistas. Então, não tem uma bala de prata, né? Você não tem uma solução que ela é única, mas investir nessa liderança faz a diferença. Esse é um fundamental. E você comentou agora, né, o painel de candidatos, né, os finalistas. A gente apresenta, o RH apresenta para o dono da vaga um painel com alguns candidatos e não tem uma mulher. Você acredita que é uma boa prática a gente ter um número equilibrado, sempre ter uma mulher ou ter um número equilibrado entre mulheres e homens no painel que é apresentado? Eu já trabalhei em algumas empresas que essa prática foi muito eficaz nesse processo, né? De você ter sempre, ou numa sucessão, você ter sempre uma mulher dentre as finalistas ou numa contratação, e faz muita diferença no outro lado da mesa você ter uma mulher entrevistando também. Então, essa é uma prática que dá muito certo. Algo que eu implementei também na minha experiência foi quando a gente usava headhunters, que o headhunter também fosse, se a gente queria trazer mulheres, que o headhunter também fosse uma mulher, né? Ou se a gente queria trazer negros, que o headhunter também fosse negro. E você vai contagiando a cadeia de fornecimento, né? É isso. Isso é importante. Tem uma coisa que faz muita diferença, é a intencionalidade. Eu não vejo uma outra forma de conseguir mudar esse jogo, um cenário que ele é tão distante
e ele é fruto dessa reprodução automática. Então, se você tem mais homens brancos sem deficiência liderando nessa tomada de decisão, reproduzir o comportamento é fazer a mesma coisa. Então, precisa ter uma intencionalidade de querer fazer diferente. E atuar com essa cadeia de fornecedores e imprimir que, de fato, a empresa quer trazer pessoas diferentes, porque entende que agrega valor, faz muita diferença. Tanto empresas de recrutamento e seleção, eu vivi experiências também de agências de publicidade. Sim. Isso também faz diferença. Sim. Você ter aqui em todo o portfólio da empresa, desde produtos, como você apresenta produtos no mercado, como você apresenta vagas no mercado, que você diz que quer pessoas diferentes, né, que valoriza a diversidade, isso faz diferença, porque as pessoas que estão lá de fora, elas podem pensar, putz, ali não é lugar para mim. Eu sempre vejo, né, especialmente em posição de lideranças, homens brancos liderando, então não é o meu espaço. Você sentia assim? Então, eu sempre fui muito contra utilizar banco de imagem em qualquer campanha de recrutamento de uma empresa. Para mim, tinha que ser com os funcionários daquela empresa, para mostrar o que é realmente para fora, né? Nós somos isso aqui, ó. Bom, aí vamos então, você apresentou lá, homens e mulheres no teu pool final de candidatos para o gestor da vaga. E aí ele olha assim e fala, essas mulheres aqui não estão preparadas ainda. E vamos falar de um processo interno. A gente está tentando promover pessoas de dentro da companhia nesse momento. E aí o gestor vira e fala, essas duas moças aqui, elas não estão ainda preparadas. E aí, o que a gente faz? Precisa provocar, assim. Acho que vai ser sempre um processo, pode ser que elas não estejam mesmo, só que precisa vir acompanhado de alguns argumentos. O que falta? Tanto para que elas consigam chegar lá e se desenvolver, quanto para a gente ter segurança de que esse gestor é um líder inclusivo, que ele está olhando de fato essas diferenças. E pode ser, por exemplo, que não estar pronta, a resposta pode ser não, o inglês dessa pessoa aqui não está fluente. Todas as outras competências e outros pré-requisitos estão 100%, mas o inglês dela não é bom. Tá, mas qual que é o percentual de utilização do inglês nessa cadeira de fato? Se for imediato, ela está fora. Mas, se não for, pode ser que a gente precise aqui, aí é o que a gente fala que é a equidade. Então, de alguma forma, pode ser que essa pessoa não tenha acessado condições para desenvolver o inglês, um intercâmbio fora, né, uma outra oportunidade para acelerar a fluência em inglês. Será que a gente consegue proporcionar esse espaço para que ela alcance o nível desejado de inglês? Aí a gente está falando de equidade. Sim. Eu estou incluindo as pessoas, estou dando esse espaço, e se elas não estão prontas, eu gero a possibilidade para que elas estejam. Então, no linguajar de recursos humanos é o PDI. Vamos fazer o PDI para essa pessoa, porque na próxima vez que elas candidatar a uma posição, ela já vai ter realizado alguma das ações de desenvolvimento que a gente enxerga que vão ajudá-las a ser mais competitivas para essas posições no futuro, né? E essa conversa é boa, porque você engaja o gestor no desenvolvimento das pessoas de verdade, né? Então, se ele tem justificativas razoáveis para não contratar, e isso se aplica a todo mundo, na verdade, que participou daquele processo seletivo e não foi escolhido, né? Se a gente tem o feedback, esse feedback se traduz depois em ações de desenvolvimento para essas pessoas, né? Para que elas se capacitem e sejam candidatos mais qualificados, com mais chance de receber uma promoção no futuro. Eu super concordo, assim, e acho que esse é o ponto, é você conseguir ter este olhar diferenciado para as pessoas e como é que você proporciona formas para que elas se desenvolvam, né? Isso pode ser quem já está internamente ou, eventualmente, quem está fora. Então, eu vou citar um exemplo da empresa atual. Que é uma empresa do agronegócio, e a gente tem aqui um desafio de ampliar a participação feminina na companhia. E a gente tem poucas mulheres que são pouco incentivadas a trabalhar, por exemplo, na manutenção, na operação fabril. A parte mais hard do negócio, né? Mais pesada. Tem que carregar equipamento, né? Exige força muscular. Em algum momento exigiu força muscular, mas agora você também tem um processo de automatização que ele é muito forte. E a gente ainda tem essa concepção, nossa, não, mas precisa de muita força física. Mas nem todas as atividades precisam. E aí uma das coisas que a gente está fazendo lá, e que isso vale também, por exemplo, empresas de tecnologia também têm feito muito, são programas de formação voltados para grupos subrepresentados. Então você
faz de novo esse processo, né? Tem uma célebre frase da Vernon Myers que ela fala, né? Diversidade você chama para o baile. Inclusão, convida, tira para dançar. E eu gosto de acrescentar que se a pessoa não sabe dançar, a gente ensina a dançar. Porque isso é equidade. Legal. E pode dançar qualquer música, inclusive a música ali da Manu. As mulheres podem entrar na manutenção também. E a gente aqui, nas nossas conversas, já incluiu também, deixa a pessoa escolher a música também. Isso, eu também, eu assisti esse episódio. E deixa ela escolher a música, porque aí ela é o senso do pertencimento, né? Ela faz parte, né? E a pessoa brilhar naquilo que ela sabe fazer bem feito. Falando mais um pouquinho desse exemplo da manutenção, que no passado exigiu força física, então a questão da diversidade vem inclusive em transformar as posições, né? Por que precisa de força física, né? Para carregar equipamento? Então vamos usar equipamentos mais leves, vamos usar carrinhos para transportar o equipamento, né? Porque isso é bom inclusive para o homem fisicamente forte, né? Por que o homem tem que ser condenado? Né? Exatamente. Por que ele tem que carregar equipamentos pesados o dia inteiro, não é? Isso é bom para ele também, né? Me fala de alguma coisa que você acha que é uma boa prática, assim, que você vê no mercado. Alguma empresa que faz uma coisa bem legal, diferente. Tem algumas, assim. Quando a gente fala, né, essa história da intencionalidade... você ter vagas e programas afirmativos, isso faz a diferença, porque aí você declara em todos os sentidos o quanto que você realmente deseja aquele perfil. Mulheres que estão afastadas do mercado de trabalho até 2 anos. Esse é o público-alvo que eu quero trazer. Tá. Então, você tem algumas ações afirmativas que fazem muita diferença também e você demonstra essa valorização, assim, desses perfis. Programas de formação, né, um pouco do que eu trouxe também, isso é equidade. Então, como é que você, entendendo que o contexto, e é um pouco do que eu estudei na minha pesquisa do mestrado, né? Ok, o protagonismo ele é importante na carreira, mas o contexto ele pode influenciar muito. Então, como é que eu mudo um pouco o contexto dessas pessoas também? E aí o programa de formação ele funciona muito bem nesse sentido. Excelente. Você trouxe o exemplo específico, bem nichado, né, de um programa para trazer mulheres que estão fora do mercado de trabalho há pelo menos 2 anos, né? Acredito que implicando que essas mulheres tiraram uma licença maternidade, acredito que seja isso. Exato. Então, mas aí o que eu quero perguntar você nichou muito, assim, né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu acho que uma primeira tendência é vamos incluir todos os subrepresentados, né? E eu acho que não dá, né? Quer dizer, quero ouvir de você, né? Nichar é uma boa prática para começar um programa de diversidade e inclusão? Ou realmente vamos tentar fazer o que a gente pode fazer de melhor, olhando todas as populações minorizadas no nosso ambiente? Esse foi só um exemplo mesmo, mas para fazer diferença é olhar de forma ampla, assim, o que cada empresa, e eu acredito, assim, o mesmo paralelo que eu falo também, essa questão de diversidade e inclusão, como é social, para cada indivíduo, né? Cada indivíduo também tem um papel importante, é uma transformação que a gente está propondo. Então, nas empresas, o que é possível fazer e olhar para as posições que a gente tem aberto, as posições que estão de crescimento que vão acontecer, para os quadros mesmo, né? A gente fala muito da história do teste do pescoço, né? Cada RH e cada gestor pode olhar para a sua equipe e entender, nossa, tá faltando aqui outros perfis diferentes. Então, como é que eu vou lá e aciono o RH e falo, eu quero trazer gente diferente pro meu time. Então, o meu ponto é assim, acho que a intencionalidade de fazer a diferença é o que muda. Um diagnóstico, começar pelo diagnóstico, ele é relevante. E aí faz a diferença no teu grupo de trabalho, onde você tem a decisão ou a influência. Exato, né? Assim, acho que a gente tem que se indignar com o mundo, mas qual é o nosso ambiente de influência, né? E aí, cada um mudando o seu ambiente de influência, a gente vai impactar o mundo, né? Por que as mulheres chegam até um determinado nível e não avançam dali? A gente tem aqui alguns estudos que falam muito, né, da história do teto de vidro, né, que é uma barreira invisível, tá ali,
mas você não consegue enxergar. E aí tem algumas causas, né, deste cenário, né? E uma das causas é essa crença, né, de que para liderar, que é um pouco lá dos nossos tempos, caçadores-coletores, né? Então, você tinha essa exigência da força física para sobreviver, e aí o homem, naquela ocasião, ele estava melhor preparado para garantir ali a liderança daquela tribo, em termos de alimentação, dos inimigos, né? E aí, a gente acabou transpondo um pouco dessa crença para os dias atuais, que a gente não precisa mais dessa força física para liderar, para sobreviver. Não é lutar ou fugir, né? E esse é um ponto que pesa bastante. Então, essa crença da fragilidade feminina. E aí, o que a gente percebe também é que as mulheres, você tem um impacto desses vieses em relação à liderança feminina, e quando elas se tornam mães, esse viés ainda ele é potencializado, porque aí você começa a acreditar que elas serão menos comprometidas, que elas vão se dedicar mais à família do que ao trabalho, portanto fica muito arriscado. Vão ter as demandas e as surpresas de cuidar da casa e dos filhos, que também vão desviar, né, em alguns momentos. Então, e tem o período da maternidade mesmo, que muitas vezes é visto como um custo, né? A pessoa está em casa recebendo e está custando dinheiro para a companhia. E aí você começa a ter impacto nas tomadas de decisão. Olha, tá bom, eu vou trazer um homem que em algum momento não vai precisar se distanciar do trabalho, e aí eu penso que a mulher vai precisar se distanciar, e aí eu faço essa seleção com base nisso, né? Sim. O que tem aqui uma incoerência muito grande, né? O quanto que o grande ponto é o valor adicionado, né? Claro. Então, o quanto que essa mulher que consegue gerenciar isso tudo, qual que é o valor adicionado que ela consegue trazer para a companhia? E incluir está relacionado a isso, é você valorizar essas competências diferentes e esse valor Falar adicionado. De resultado versus hora de trabalho, né? Hora de dedicação, isso não faz sentido mais. Talvez ainda faz no espaço de fábrica, né? Mas não o trabalhador do conhecimento. Você acredita, com certeza você já ouviu uma história assim, mas para mim foi uma primeira vez, muito recentemente, conversando com uma moça, e que ela me disse que participou de um processo seletivo, que todas as perguntas que fizeram para ela diziam respeito à vida particular dela, inclusive uma muito bizarra, de se o marido dela já tinha feito vasectomia. Uau. Isso no primeiro momento, não é possível, você está de brincadeira comigo, né? Não acredito que no mundo de hoje um processo seletivo se dê nessas bases, assim, né? Mas acho que para você não deve ser surpresa, né? Você deve ter ouvido coisas assim e piores. São novas notícias velhas, né? Que a gente, de fato, já gostaria que esses episódios estivessem no passado, mas eles ainda se repetem. Porque é muito forte essa crença, né? E, na verdade, o que a gente está fazendo é excluindo as mulheres dessas posições. Sim. E isso justifica aqui esse cenário. Pois é, quando eu finalmente me dei conta de que a licença maternidade é um empecilho para o avanço das mulheres, né, eu passei a ser defensor da licença para os pais. E que seja obrigatória e que tenha a mesma duração da licença maternidade. Porque aí você nivela o jogo, né? Você não tem mais aquela lacuna de custo e de tempo de aprendizado que as mulheres vão ficar afastadas ali, né, do mundo corporativo. Perfeito, assim, tem alguns países que estão mais avançados em relação à equidade de gênero, né? A Islândia, se eu não me engano, é o primeiro aqui desses, né? E aí você tem essa licença parentalidade, que ela é compartilhada, o primeiro período das mulheres, depois dos homens. Essa é uma prática que ela é importante. A questão dos benefícios, né, de auxílio, creche, babá. E aí você começa, e aí quando você atribui para homens e mulheres, você começa a passar algumas mensagens de que a responsabilidade pelo desenvolvimento e a criação dos filhos não é esperado que seja só da mulher. E esse é o ponto, né, Ana? Não é... Então, eu não vejo a licença paternidade como sendo um benefício para os homens, eu não enxergo isso como benefício mais. Mas o que está por trás disso tudo é o que você está colocando agora, né? É a mensagem. Existe uma corresponsabilidade do casal, e o casal hoje tem vários formatos, né, também, né? Não é homem e mulher apenas, né? Mas existe a corresponsabilidade dos dois membros daquele par, daquele casal,
no cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? E outros, talvez, agregados também, né? Então, e tem um trabalho publicado aqui no Brasil que fala disso, né? Que, na verdade, o grande obstáculo para mulheres avançarem é essa falta de parceria dentro de casa, dos afazeres domésticos, né? Essa cumplicidade que não existe. Então, não é a diferença de gênero homem e mulher, mas é mais específico, com as mulheres que têm filhos. Elas sofrem mais do que as mulheres, né? Exato, e você tem reflexos disso, inclusive, em remuneração também. Você vai ter reflexo, tanto espaço, né, de carreira e de desenvolvimento, em remuneração. Mulheres recebem, em média, 30% menos do que homens, e mulheres com filhos também recebem menos. Menos que as outras mulheres que não têm filhos. Você também vai ter esse impacto. Agora, só para acrescentar... Aqui tem um papel para recursos humanos, de fazer auditoria da folha e de todos os ajustes salariais que são efetivados todos os anos para garantir que não tenha esses vieses, né? Meu Deus do céu, isso é tão fácil de resolver, na verdade. É simples. Super importante, né? Como é que você avalia, né? As pessoas, olhando ali a experiência, o tempo no cargo, ali por faixa salarial, para onde que está mais a faixa das mulheres, né? Se você tem alguma distorção, não é complexo fazer. Não é complexo. E aí vai buscar as razões e aí vai fazer as conversas acontecerem, né? De por que não? Por que está tão baixo assim? E aí vão aparecer, né, coisas que fazem sentido, coisas que não fazem tanto sentido assim, e vão corrigindo, né? Acho que essa é uma parte muito importante nesse diagnóstico, para a gente entender se tem mais alguma distorção além da presença. Agora, eu queria acrescentar só mais um ponto nessa discussão da licença parentalidade. Ok. Tem uma transformação social que ela é muito importante, que a gente precisa fazer para uma mudança de política como essa dar certo, que é essa valorização das pessoas e desse momento familiar. O que a gente já ouviu, por exemplo, algumas discussões neste modelo, assim, olha, o pai... numa conversa, né? O pai falando com a mãe, naquele momento eu não poderia ir numa reunião da escola do filho, e aí o pai responde, olha, imagina o que a minha empresa, né, meu chefe vai pensar se eu falar que eu preciso me ausentar do trabalho para ir na escola do meu filho. Então, isso é tarefa de mulher. Você tem uma questão dessa construção da masculinidade, né? Do homem que ele não tem essa responsabilidade. Então, simplesmente mudar a política, o que pode acontecer é o homem falar assim, não, eu não vou me ausentar com receio de ter algum soluço na carreira. Imagina se eu ficar, por exemplo, 3 meses de licença paternidade, o que acontece com a minha carreira? Então, é uma transformação cultural que a gente precisa ter de fato, né? Que isso não pode representar, essa ausência para cuidar dos filhos, não pode representar uma penalização nessa carreira. Claro. Nem do homem e nem da mulher. É isso, perfeito. Essas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, dá mais certo a gente trabalhar com o nosso RH interno ou ter o apoio de consultorias externas? Acho que são modelos. Ter uma consultoria especializada, dedicada, ela vai aportar muito valor de conhecimento aqui, de como é que você... de ter aqui sugestões, né? Como é que você muda os mecanismos de controle, os treinamentos. Então, é um suporte, é um apoio que ele é importante, mas ele não ele pode acontecer de forma independente. Então, precisa ter uma liderança ali, né, do processo de diversidade, equidade e inclusão, que normalmente é do RH, mas é um papel de toda a empresa. Então, é como é que você engaja, você envolve todo mundo para fazer essa transformação e ter os benefícios que isso pode trazer, em termos de atratividade, em termos de inovação, de criatividade, mas em termos também de resultado para o negócio, que é muito relevante também. Tá? Vamos falar um pouquinho da sua história? Então vamos lá, né? Como é que eu cheguei até aqui, né? Exatamente. Então vamos lá, assim, dentro da minha história, né, eu passei aqui a minha carreira por grandes empresas, sempre na área de recursos humanos. Eu sou formada em administração,
né, terminei agora o mestrado em gestão de pessoas. Então, tem um currículo, assim, super relevante e parte da minha carreira, da minha trajetória, ali quando eu estava terminando o que seria aqui o ensino fundamental, né, até a 8ª série, o meu maior sonho era ser vendedora de loja. Ok. Então, esse era ali, para mim, ia ser o top do meu sucesso profissional. Por que você enxergava isso como top? Então, eu vendia de tudo, Marcelo, com a minha mãe ali. Nas folgas da minha mãe, eu vendia perfume, eu vendia brigadeiro, a gente vendia salgadinho de porta em porta. Então, eu vendia de tudo. Legal. Então, eu achava assim, nossa, se eu consigo vender, não estando tão bem, né? Não estando numa loja, se eu estiver numa loja, eu vou arrasar. Uhum. E tá tudo bem ser vendedora de loja, o ponto é isso ser o limite dos sonhos. Era o que você enxergava naquele Era o momento. máximo que eu enxergava, porque eu tinha ali, né? A minha mãe, hoje ela é aposentada, mas ela trabalhou por 23 anos numa mesma casa de família. Uhum. Né, o meu pai é cobrador de ônibus, hoje é aposentado, mas trabalhou também por mais de 20 anos como cobrador de ônibus. Eu fui a primeira pessoa na minha família a cursar aqui o ensino superior. Então, eu olhava as amigas da minha mãe, também mulheres, pretas, empregadas domésticas, certo. E aí o que eu visualizava, né, acho que é a prova o quanto que representatividade importa e faz diferença para a gente mostrar para as pessoas que elas podem, né, romper com o limite dos sonhos, né? A sua visão do mundo era limitada, então você realmente não tinha exposição, não via muita coisa, mas além disso tinha o contrário também, você via pessoas em outras posições e você achava que não era para você, porque você não via mulheres negras nesses papéis. Isso ficou mais forte à medida que eu fui avançando na minha carreira, né? Até ali, eu não via espaço, não via possibilidade mesmo, era o que eu conseguia alcançar, os meus sonhos. E aí eu passei fiz um vestibulinho, porque eu sempre estudei muito, e passei no Colégio Federal. E lá nesse colégio tinha outras pessoas, né, que sonhavam em ser outras coisas, em fazer faculdade, né? Os pais eram professores, médicos, e eu tirava as mesmas notas que essas pessoas, né? Daí eu comecei a pensar, poxa, então acho que eu posso ser vendedora de loja, mas eu também posso ser outras coisas também. E foi aí que eu rompi com esse limite dos sonhos. Então, mas precisou acontecer de você ir para um outro mundo, assim, né? Um outro universo, para ver, para expandir a sua visão periférica. Exato. Eu precisei acessar outras coisas, né? E aí isso me proporcionou entrar em vários espaços que eu não via outras mulheres negras. E aí eu fui para uma empresa privada, comecei a assumir aqui, né, a primeira cadeira de liderança e isso começou a me incomodar, porque eu comecei a olhar para o lado e ver que eu ou era a única mulher e, sem dúvida alguma, muitas vezes a única mulher negra. Uhum. E aí isso foi tendo aqui alguns outros impactos, né? Por exemplo, aquela questão da síndrome da impostora, né? Será que esse lugar é para mim mesmo? Será que eu não estou no lugar errado? Que o mundo todo está dizendo que não é exatamente o meu espaço. Eu vivi uma situação assim, mas não foi comigo, né? Eu presenciei. Eu estava facilitando uma reunião em que tinha umas 20 e poucas pessoas presentes, só que eram todos homens, né? E todos vestindo paletó. E tinha umas 2 ou 3 mulheres que haviam sido convidadas e a primeira que chegou, ela chegou um pouco atrasada, a reunião já estava em andamento, e quando ela parou na porta, ela não entrou. Ela olhou para dentro e isso depois eu perguntei a ela, né? Por que ela hesitou? E ela falou, não, eu só vi o homem, eu achei que aquele não era o lugar para eu estar, eu achei que eu estava no lugar errado. Olha que incrível. É isso, é sobre isso, Marcelo. Não é? É sobre isso. Então, como é que a gente traz mais gente para essa batalha? Como é que a gente consegue trazer aliados para a diversidade, equidade e inclusão? Perfeito. Acho que não é uma questão que vai ser resolvida pelos grupos subrepresentados. A gente precisa, de fato, de todo mundo
para fazer essa transformação de ter uma sociedade com com oportunidades para todos, uma sociedade mais justa, com maior equilíbrio de papéis. Então, é muito importante que todo mundo, dentro do seu mundo e do seu espaço de influência, consiga atuar como um aliado para essa questão. E pode ser... gerar mais oportunidade, ter essa intencionalidade de, na sua equipe, ter pessoas diferentes e trazer pessoas diferentes. Pode ser compartilhando os seus privilégios. Então, se eu tenho mais conhecimento, se eu estudei mais e eu sei que tem uma outra pessoa que não teve, que teve muito um contexto com mais barreiras, como é que eu ofereço, por exemplo, uma mentoria para essa pessoa? Ou simplesmente... estou numa reunião e eu sei, né, que muito provavelmente, né, sendo um homem branco, você vai ser mais escutado do que uma mulher que está ali naquela mesa e a mulher está lá levantando a mãozinha, tentando falar, sinalizar, olha, eu tô aqui há meia hora tentando ouvir o que essa pessoa está tentando falar, vamos ouvir? Então, gerar esse... compartilhar o seu privilégio, né? De, tá bom, eu sou mais ouvido, então como é que eu dou voz para outras pessoas? Que é o que você está fazendo aqui, né, Marcelo? Você está aqui nesse programa, fez esse convite há um tempo atrás para que eu participasse. Isso é compartilhar privilégio, isso é ser aliado da causa de diversidade, equidade e inclusão. Muito bacana ouvir isso de você. E eu não me dei conta quando eu fiz o convite, tá? Que eu estava compartilhando um privilégio que eu tinha. Então, tô até arrepiado agora, ouvindo isso de você. Vamos fechar com uma mensagem sua para quem está ouvindo a nossa conversa? O que você gostaria de deixar assim como uma mensagem final? Se você quiser, também pode falar olhando para a câmera, para o pessoal que está vendo a gente. Acho que aqui, primeiro, é uma jornada essa questão de diversidade, equidade e inclusão. É uma jornada. Você não tem assim, uma fórmula mágica. É um caminho altos e baixos. A gente já avançou um pouco, talvez não na velocidade esperada, mas a gente já tem avanços significativos nessa questão. E o principal ponto que eu queria trazer é que cada um tem um papel muito importante para fazer essa transformação acontecer. Seja ali conversando com os filhos sobre essa questão, seja quando você está, por exemplo, em algum ambiente que você tem menos mulheres nessa posição de liderança e você se indignar, numa festa que você está vendo muito mais pessoas negras servindo do que participando da festa, derrubando barreiras, né? Quando a gente fala de grupos subrepresentados, muitas vezes a questão da carreira é um labirinto. E se cada pessoa do grupo subrepresentado apoia outra pessoa, ela consegue mostrar o caminho e facilitar o caminho. Mas se todo mundo tiver nessa agenda, a gente consegue quebrar os muros do labirinto e fazer com que as pessoas, de fato, acessem essas oportunidades. Que legal. Muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui. Eu que super agradeço, Marcelo. Foi ótimo. Tchau, turma.